O que pode cair na prova da UERJ 2023, finalizando termologia? Vamos falar hoje sobre estudo dos gases. Pegue seu papel, sua caneta e vamos estudar! Voltamos em definitivo. Se você está se preparando para os vestibulares, principalmente o da UERJ, e encontrou, por acaso, caiu de paraquedas aqui no Física para Leigos, seja bem-vindo. Eu sou o professor Leandrinho e não esqueça de se inscrever no canal. Vai lá, se inscreve rapidinho e além de se inscrever, ative o sininho para você receber a notificação dos vídeos semanais. Pode estar lançando na segunda, o comum é terça e quinta, mas de vez em quando lança um videozinho em segunda. Lança segunda, terça, quarta e quinta, então depende do professor. Mas terça e quinta vocês têm vídeo semanalmente. E é claro, depois de passear pelas playlists aí, pelos vídeos, deixe seu joinha para dar aquele engajamento no canal, beleza? Galera tá gostando, tá deixando as mensagens, apoiando e deixa a sua mensagem também. Participe, isso é muito bacana. Vamos lá então, vamos falar sobre estudo dos gases perfeitos. Cai muito na prova da UERJ e de repente 2023 pode cair e você não terá essa questão como surpresa, porque você se preparou aqui no Física para Leigos. Vem comigo! Na tela nós temos o início de estudo dos gases, quando você fala das transformações e suas leis. Claro que o estudo dos gases se baseia em 3 estados de um gás: pressão, volume e temperatura absoluta. Então todo estudo dos gases foi feito em cima dessas variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Claro que em termodinâmica você conhece outras variáveis de estado, mas aqui para o estudo dos gases, que pode estar na parte tanto da física quanto também da química, trabalhando essas 3 variáveis de estado. Vamos às transformações gasosas? Importante você entendê-las e conhecer as leis para saber como essas variáveis de estado se relacionam. Então nós temos a transformação isocórica, onde o volume ele vai permanecer em uma transformação gasosa constante. Então vamos supor que nós temos a transformação do gás numa situação A para uma situação B. Você observa que aquele êmbolo ele não pode se mover, ele está preso. Então quando o gás sofre gradativas variações de temperatura, a pressão ela também varia. Como foi feito de forma experimental, Charles e Gay-Lussac, só que o nome foi dado Lei de Charles, não sabemos o porquê, fizeram os cálculos a partir de um gráfico e viram o quê? Que a pressão e a temperatura se comportavam de forma proporcional, mantendo aquele volume constante. Então tratou-se de Lei de Charles mostrar que a razão entre as pressões e temperaturas iniciais é exatamente igual à relação entre a pressão e a temperatura nos casos finais, ok? Então você tem ali uma relação de proporcionalidade direta, perfeito? Isocórica também podendo ser chamada a transformação de isovolumétrica ou até mesmo de isométrica, perfeito? Vamos à segunda transformação isobárica, onde a pressão é constante. Então você tem um corpo de massa M, essa massa permanece ali constante e agora o êmbolo pode se mover livremente, sem atrito, ao longo do recipiente. Quando você altera a temperatura gradativamente, nós observamos uma variação de volume também gradativamente. Observe que a massa, como ela é constante, o gás terá uma única força que vai se igualar a esse peso para poder elevar esse êmbolo até um patamar maior. Graficamente observou-se que o volume ele vai aumentando à medida em que a temperatura aumenta na mesma proporção. Então a segunda lei de Charles diz que volume em razão da temperatura em seus estados iniciais é igual à razão entre o volume e a temperatura em seus estados finais. Ok? Outra lei de Charles para a transformação isobárica. Vamos à terceira e última transformação, que é a transformação isotérmica. Temperatura constante, ou seja, a temperatura não vai se alterar. Olha como o experimento foi feito de maneira diferente, porque se você não tem mudança de temperatura, olha a situação que eu tenho que fazer, ó. Situação inicial, P1, V1 sustentando um corpo de massa 1.
Se eu coloco um corpo de massa 2 maior, o peso vence. E aí acontece o quê? Uma redução de volume gradativa, mantendo a mesma temperatura daquele gás ali dentro. Observe, não estou fazendo uma compressão rápida, eu estou fazendo gradativa, graças ao aumento de massa. E se o volume varia, o gás vai se sentir mais pressionado à medida em que eu vou comprimindo, diminuindo o volume. O que observou o Boyle através da curva isoterma, que para uma temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, o produto PV iniciais do gás é igual ao produto PV das situações finais do gás. Então, essas transformações são importantíssimas para o estudo, né, de preparação para os vestibulares, principalmente da UERJ. Pode ter uma questãozinha assim? Pode sim, meu aluno, meu ser humano, pode cair uma questãozinha de algum tipo de transformação, então a gente tem que estar ligado, beleza? Outras duas expressões muito importantes é a equação de Clapeyron e a lei geral dos gases perfeitos. A equação de Clapeyron vai observar que a relação PV e T é uma relação o quê? É uma relação em que pressão e temperatura são diretamente proporcionais para um volume constante. O volume diretamente proporcional à temperatura para uma pressão constante, e pressão e volume são inversamente proporcionais para uma temperatura constante. Então, sempre que você isolar um para o outro lado, vai multiplicar uma constante, que essa relação ela é constante. E quem é considerado constante em um gás ou não? Essa constante é a famosa constante universal dos gases perfeitos, que foram calculados para quê? Para que eu possa igualar essa pressão, esse volume e temperatura para a quantidade de mols que eu tenho dentro daquele gás. Que imagina, se a quantidade de gás pode escapar, será que eu altero a pressão com isso? Vamos imaginar um recipiente que não pode variar o volume, mas escapa gás. Diminui a quantidade de mols. Será que a pressão vai ser modificada? E a temperatura? Olha que interessante, o volume permaneceu constante. E aí você vai ficar, poxa, eu não vi nenhuma expressão que envolve número de mols. Pois é, essa relação PV sobre T pode ser igualada a uma quantidade de gás que a gente chama de número de mols N, que é a relação da massa do gás por sua massa molar. Multiplicando esse número de mols pela constante universal dos gases perfeitos, no sistema usual 0,082, a questão dá isso para vocês. E no sistema internacional 8,31, nós temos a famosa expressão PV igual a nRT. Não, alunos, eu não vou falar aquela expressão que vocês morrem de rir. Eu posso dizer, não sei, aquele pai que vai à missa, já não reza nem mais o terço, né? Então pai velho não reza terço, ou padre velho não reza mais o terço, algumas coisas assim que os alunos também, uma brincadeira que a gente faz em sala de aula. Gente, vamos pegar a situação inicial e final de um gás, só que agora sem alterar o estado do gás, perfeito? Eu vou fazer ele passar de um estado 1 para o estado 2 sem alterar a quantidade dele através da expressão PV igual a nRT. Se eu não altero a quantidade de gás e faço ele passar por uma transformação em que ele altera as três variáveis de estado, você observa que se eu dividir a expressão 1, P1V1 é igual a nRT1, pela expressão 2, P2V2 igual a nRT2, tcharam, eu vou ter a famosa lei geral dos gases perfeitos. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. A famosa PVT Pov-Otol. O Pov-Otol são iniciais, né? E o PVT são as relações finais. Então, um resuminho aqui bem tranquilo. Estudo dos gases, essas duas últimas expressões é a que mais cai na UERJ. Mas é claro que você precisa conhecer os termos isométrica ou isocórica, isobárica e isotérmica, que dentro da questão isso pode ser informado para você, ok? Praticando o nosso aprendizado, vamos à primeira questão. Admita que imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características: pressão de 1 atm, temperatura de 300 Kelvin, massa de 0,16 gramas. Nessas condições, o volume em milímetros ocupado pelo gás na embalagem é,
Possivelmente a questão da UERJ deu duas informações importantíssimas em algum quadro, algo parecido, que é a massa molar do argônio, né, que é aproximadamente 40 gramas, e, é claro, a constante universal dos gases perfeitos no sistema usual, 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Então, com essas informações que a questão com certeza deu para vocês, não se preocupem, fácil a gente encontra o volume V, aplicando quem? A equação de Clapeyron, PV igual a NRT, ok? Vamos substituir N pelo quê? N nós vamos, óbvio, substituir pela massa sobre a massa molar. Pressão vale 1 atm. Volume eu quero saber. Vamos lá. N, massa, 0,16, dividido pela massa molar, que é 40. 0,082 e 300. Beleza, é o valor da temperatura em Kelvin. Esse volume em litros, deixa eu puxar uma setinha aqui para cima, meu povo lindo. Ó, pronto. Esse volume em litros tá dando 0, confere aí, tá? 0,098, porque como a massa molar é aproximada, né, para 40, acho que é 39,98, algo assim, então vai dar com certeza aí um valor aproximado do volume. Só que ele é em mililitros. Então isso aqui é em litros. 1 litro tem 1000 mililitros. Então vou multiplicar isso por 1000, ou seja, andar 3 casas para a direita. Quando eu ando 3 casas para a direita, tcharam, 98 mililitros. Como nós fizemos aproximações, né? Tanto ali no R, que é aproximado, quanto também no nosso valor da massa molar, possivelmente a resposta é a letra A, 96 ml. Letra A de amor. Que coisa bonitinha. Olha o azinho aqui. Beleza? Questão tranquila que, de repente, pode ter caído aí na parte de química, ok? Vamos lá, segunda questão. 4 balões esféricos são preenchidos. Olha a importância de conhecer as transformações gasosas. Isotermicamente, com igual número de mols de um gás ideal, tá? Então, número de mols idêntico de um certo gás ideal. A temperatura do gás é a mesma nos balões, que apresentam as seguintes medidas de raio. Balão 1, R, 2, R sobre 2, 3, 2R e 4, 2R sobre 3. A pressão do gás é maior no balão de número... Gente, se é isotérmico, com o mesmo número de mols, nós temos o quê? Que P1V1 é igual a P2V2. E o volume está diretamente ligado ao raio. Volume de uma esfera, os balões são esféricos, 4/3 de πr ao cubo. Então, quanto maior o meu raio, vou pegar aqui uma caneta vermelha, quanto maior o raio, maior o volume. E quanto maior o meu volume, menor é a minha o quê? Pressão. São inversamente proporcionais. Ele quer de maior pressão. É isso que ele quer. Se ele quer de maior pressão, eu tenho que buscar o menor raio para ter o menor volume. Tranquilo? Então eu tenho R sobre 2 é 0,5 de R. 2R é grande. Agora, e 2R sobre 3? Será que 2R sobre 3 é menor que R sobre 2? Acredito que sim, né? Porque 2 dividido por 3 dá 0,6 vezes 3, 18 para 22, 0,6666666. Então, 0,66666 é maior, não é isso? Que
R sobre 2, que R sobre 2 é 0,5. Menor raio, maior pressão. Perfeito, gente? Menor raio, maior pressão. Quem tem o menor raio? R sobre 2, 2. Resposta, letra B. Oh, que legal, Leandro, a importância, né, de conhecer aí o quê? A transformação, sendo ela uma transformação esqueci aqui do B, pronto. Uma transformação isotérmica, que você tem a temperatura igual, número de mols igual, então pressão e volume são inversamente proporcionais, beleza? A terceira eu coloquei aqui embaixo, que depois eu fui ver que a tela foi cortada ali no canto. Então coloquei a 3 aqui e aproveitei e já coloquei algumas informações que provavelmente o texto da UERJ já trouxe lá no início. Pressão atmosférica de um ATM, R 0,082, ATM vezes L por mol vezes Kelvin, e provavelmente a massa molar, ó, do O2, que vale 32 gramas. Beleza? Tranquilo, vou deixar as informações, a gente vai resolver a questão ali em cima. Ficou um pouquinho embolado, mas é porque eu fui descobrir que cortou ali a tela e eu tive que colocar essa terceira aqui para baixo. Vamos ler a questão, então? Ó, um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável por seu deslocamento vertical, encontra-se a 20 metros de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície. Ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida por 112 mililitros de oxigênio molecular. Considere que o oxigênio molecular se comporta como gás ideal em condições normais de temperatura e pressão. Quando o peixe atinge a superfície, a massa de oxigênio molecular na bexiga natatória em miligramas é igual a, gente, PV igual a nRT, sem mais delongas. Mas, Leandro, eu não tenho a temperatura, condições normais de pressão e temperatura. Isso na questão foi informado também. Então, qual é a pressão? 1 atm. Volume, 0, mili, então 0,112. Número de mols, massa, sobre a massa molar, 32. R, 0,082. Temperatura em condições normais de pressão e temperatura, né? 273 Kelvin. Show? Então as informações possivelmente já estariam lá no início da prova, numa tabela ou algo parecido. Fazendo essa continha, M igual a 0,08 gramas, que isso dá em miligrama, 1 grama, né? São 1000 miligramas, 80 miligramas. Que bacana a questão, Leandrinho. Com certeza, não se preocupe que as informações que Leandrinho colocou para vocês aqui, que não estão na questão, tinha uma tabela da UERJ ou algo parecido, tá? Resposta, letra A. E que bonitinho. E aí, gostou da revisão? Vai cair, Leandrinho, na UERJ? Vai. E eu me preparei, claro, o ser humano aqui, com o Física para Leigos, você consegue se preparar tranquilamente. Caso tenha dúvida, deixe sua mensagem e também deixe seu joinha aí, beleza? Pode comentar que o seu comentário é sempre bem-vindo. Beleza, galera? Mais uma aula aí de o que pode cair na UERJ 2023. Finalizamos termologia com o estudo dos gases. Show? Hashtag Física na Veia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.